Bom, pessoal, então vamos lá para a página 23 do EMAI, sequência 3, que fala sobre o sistema de numeração decimal. Tá? Então, nós vamos lá. Atividade 3.1. No mundo atual, os números, muitas vezes a compreender melhor a realidade em que vivemos. Ajudam, a compreender melhor a realidade em que vivemos. Há estimativas de que em 2019 a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Você sabe como escrever esse número com todos os algarismos que compõem? Registre aqui. Se a gente está na classe dos bilhões, gente, nós vamos lá, a gente tem aqui um quadro de ordens, tá? Nós vamos preencher aqui, e aí vocês vão ver mais ou menos como que é, tá? Se é 7 bilhões, então eu vou pôr o 7 aqui, E 7,7, então aqui, 700 milhões, 7,7, então é dessa forma que eu escrevo, Certo? 7 bilhões, 700 milhões, 7,7 bilhões. Tá? Então, nós vamos voltar lá para a gente colocar lá, então, como que eu escrevo esse número aqui. Eu vou ajudar vocês, que é um número grande, tá? Então, a ordem dos bilhões, aqui, a ordem dos milhões, do milhares e a ordem das unidades, a classe das unidades simples, desculpa, tá? Então, a classe das unidades simples, classe dos milhares, dos milhões e dos bilhões, tá? Então, o número é esse daí que a professora colocou, 7,7 bilhões de pessoas, a população mundial. Observe informações sobre as populações estimadas para 2017 no Brasil, de acordo com o dado do Instituto de Geografia e Estatística, IBGE. Número de habitantes do Brasil. Então, como que eu leio esse número aí? Tá? Então, eu vou ler, depois vocês vão escrever por extenso aí embaixo aí. O que é escrever por extenso? Como se lê o número. Então, aqui eu tenho a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Então, eu vou ler como 207 milhões, 660 mil, 929, tá? Vou repetir, então. Aí, vocês vão escrever aqui, 207 milhões, 660 mil, 929. Tá? Isso, número de habitantes aí no Brasil, 207 milhões, 660 mil, 929 habitantes pelo censo de 2017 aí. Número de habitantes do estado de São Paulo, outra vez, então, só do estado de São Paulo. Então, nós temos 3 classes também, das unidades simples, dos milhares e dos milhões. Então, nós vamos lá. Vocês vão escrever aqui, 45 milhões, 94.866 habitantes. Então, 45 milhões, 94.866 habitantes. Na letra B, pesquise e anote em algarismo por extenso o número de habitantes do município em que você mora. Gente, mais ou menos, 60 mil. Se vocês quiserem fazer a pesquisa, dos números certinho, então, vocês podem estarem pesquisando, tá bom? Então, é 60 mil habitantes, mais ou menos. Certo, gente? Quem quiser pesquisar tudo, pode pesquisar aí à vontade. Então, vamos lá. Agora, a gente vai comparar, Tem uma tabela aí, uma tabela simples, que mostra o estado, já que a gente está falando de população, com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Leia o texto e responda às questões. A cidade de São Paulo é muito populosa e possui mais habitantes do que vários estados do Brasil. De acordo com as estimativas apresentadas pelo IBGE, para o ano de 2017, São Paulo teria 12.106.920 habitantes.
Aí nós vamos ver as outras cidades de outros estados. Então aí nós temos, né? Vamos pôr aqui. Apucarana, no Paraná, 132.691. Bom Jesus da Lapa, na Bahia, 70.618 habitantes. Niterói, no Rio de Janeiro, 499.028. Palmas, no Tocantins, 286.787. Parintins, no Amazonas, 113.832 habitantes. Localize na tabela as cidades com maior e menor população, escrevendo por extenso. Então, nós vamos olhar aqui a cidade com maior população. Então, vocês vão ver aqui que é a cidade de Niterói. Aí vocês vão colocar aqui, Niterói, tá? Marca o nome da cidade, que fica no Rio de Janeiro, né? E aí vai pôr por extenso o número de habitantes que ela tem, que é a cidade com maior número de habitantes, 499.028 habitantes. Aí vocês vão ver, vocês vão procurar aí qual a cidade com o menor número de habitantes. Está pedindo com maior e com menor. Aí vocês coloquem o nome da cidade que tem menor número de habitantes e escreve por extenso o número. Tá? Então, nessa atividade aí na letra A é isso. O nome da cidade com maior número de habitantes, escrevendo por extenso o total. E a cidade com o menor número de habitantes também escreve por extenso. Dessas cidades, quais têm população menor que 200 mil? Então, vocês vão olhar na tabela, e ver quais números aqui são menores que 200 mil e vão colocar na letra B o nome das cidades. Eu posso colocar, por exemplo, Niterói? Não. Niterói tem mais que 200 mil. Eu posso colocar Parintins? Sim. 113 mil, menor que 200 mil. Então, eu vou pôr as que têm menor número de habitantes. Números de habitantes. Letra C. Se adicionarmos então vamos ler aqui, essa daqui por mais para cima. Se adicionarmos as populações de Niterói e de Palmas, quantos serão os habitantes? Tá? Então, adicionarmos. Então, o que a gente vai pegar, pessoal? Vamos pôr mais para cima, né? A gente vai pegar lá de Niterói e Palmas. Nós vamos adicionar, tá? Então, a gente vai pegar 499.028. Deixa eu pôr mais para cá, gente. Então, 499 mil. Agora eu não consigo enxergar lá. 499.028 mais, porque eu vou adicionar a população de Niterói e de Palmas. Palmas tem 286.787. Aí vocês vão fazer a continha de mais aí para vocês terem o resultado, certo? Né? Dessa atividade aí vocês armem a conta, porque quando eu adiciono, eu somo. Então, vamos lá. Na atividade 3.3, que é da página 25, a gente tem aqui sistema de numeração decimal, a tabela aí, né? Só que aqui nós estamos com uma tabela com 4 classes. Se vocês observarem bem aí, são 4 classes. Então, a unidade simples, milhares, milhões e bilhões. Tá? Então, primeira classe das unidades simples, segunda classe dos milhares, terceira classe dos milhões, quarta classe dos bilhões. Tá? Vocês sabem que os números são infinitos, essas classes vão aumentando. Então, só lembrando vocês, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem,
ordem, 11ª ordem, 12ª ordem. Então aqui, se a gente pegar um número de bilhões aí, nós vamos ter 12 ordens o número, tá? Então vamos lá. Vamos ver a atividade que é da página 25. Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena, a centena, e que cada 3 ordens formam uma classe, das unidades simples, que a professora falou, dos milhares, dos milhões e dos bilhões. Que nem aqui, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão, tá? Fábio quis ler e escrever por extenso esse número aí. Ajude-o nessa tarefa. Então, nós vamos colocar esse número aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, então? Então, a gente vai começar aqui por o 160, que é da unidade simples. Aí, a gente vai pôr 252, que é da de milhar. E mais o 1 aqui. Tá? Então, é um número que tem 7 ordens, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, eu vou pôr 3 pontinhos aqui. Então, eu tenho, vamos ler comigo. Aí, vocês vão escrever o número aí, tá? Escrever por extenso. 1.252.160. 1.252.160. Tá? Vocês vão escrever aí por extenso, bonitinho. Quantas ordens e classes tem esse número? Classe, ó. Eu tenho 1, 2, 3, tá? Então, esse número tem 3 classes. E quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. 3 classes e 7 ordens, tá? Não esqueça de escrever por extenso. Vamos lá, então, aqui. Fábio quis escrever um número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Então, eu tenho que escrever um número com 6 ordens. Então, eu vou pôr um número aqui, mas vocês vão escrever outro número, viu, gente? Tá? Então, por exemplo, eu vou escrever um número de 6 ordens, ó. 110.823. Então, eu tenho 1 ordem, 2 ordens, 3 ordens, 4 ordens, 5 ordens, 6 ordens, tá? E 2 algarismos repetidos. Então, ó, o 1 e o 1 repetiu, tá? Vocês podem escrever qualquer outro número que tenha 6 ordens e 2 algarismos repetidos. Pode ser qualquer algarismo repetido. Se nós estivéssemos na sala de aula, nós iríamos comparar com os colegas. Como nós não estamos, então a gente não faz a letrinha D. Certo? Então, aqui a gente fez até a página 25.